Salve, salve pessoal, e aí, tudo suave com vocês? Tomara que sim, pois bolsonarista tá não, isso Operação Lava Jato continua e não para, amor, véi. E vai chegar no Bolsonaro, a galera descobriu até uns planos aí que ela tava querendo raptar Xandão e Lula, tá ligado? Olha os papos, amor, véi. E na humildade, se inscreve no canal, deixa like e comenta também pra fortalecer nos engajamentos, pode comentar qualquer coisa, na dúvida aquele... Sem anistia pra golpista e sem saidinha, tá ligado? Vou trazer aqui o testemunho do coronel Leonardo Siqueira, meu velho, referente a Revolução dos Mané, tá ligado não? Ele é da corregedoria da polícia e tal, e pá, mas muito suspeito, meu ver. É amiguinho de todo mundo, parece que tá defendendo as teses dos outros, com exceção de Paulo José, como todo mundo. Tá ligado? Eles têm um até que é padrinho de casamento dele e tudo mais. E o cara ainda entrou como testemunha. Eu acho que era pra entrar como informante, meu irmão. Eu achei errado esse bagulho de testemunha, né não? De amiguinho e pá. Enfim, mas o desembargador gentil e alegre deixou, velho. Então é isso mesmo. E sem mais delongas, bora dar uma sacada aqui no depoimento. Desde já, no mesmo sentido, o coronel Leonardo, por mero dever legal, eu lembro que tudo que o senhor disser deverá corresponder à verdade. E aproveito para perguntar o nome completo do senhor, por favor. Leonardo Siqueira dos Santos. Os nomes do senhor e seus pais? Jair Pereira dos Santos e Ana Siqueira Soares dos Santos. A data do seu nascimento, por favor? 16/7, mês de julho de 1976. O estado civil do senhor? Casado. A sua profissão? Coronel da Polícia Militar do Distrito Federal. O endereço do senhor e pode declinar, se for o caso, onde o senhor trabalha. Departamento de Controle e Correição da PMDF, situado no setor de indústrias e abastecimentos, 33, Brasília DF. Em relação aos réus desta ação penal, isso foi arrolado por um deles, pela defesa do réu Clepter Rosa Gonçalves. Eu pergunto se o senhor conhece todos os réus, tem algum grau de parentesco, alguma amizade, enfim? Doutor, eu não tive a oportunidade de trabalhar, eu acho que eu fui professor na Academia Militar, mas não guardo boa lembrança disso, do Tenente Rafael. Os demais oficiais, Major Flávio, Coronel Klepper, Coronel Naime, Coronel Fábio Augusto, Coronel Casimiro, foram meus contemporâneos. Os coronéis em academia, eles eram de uma turma, com exceção do Coronel Casimiro, um ano à frente. O Coronel Casimiro é da minha turma de formação. E só para resumir, eu guardo uma relação estritamente de coleguismo profissional com todos, com uma única observação em relação ao Coronel Fábio Augusto. Coronel Fábio Augusto, eu guardo uma relação de amizade mais próxima. Ele foi meu padrinho de casamento, ele foi meu instrutor no curso de cavalaria, onde eu fui, inclusive, comandante posteriormente. E, no caso dele, eu conheço a família, já frequentei a sua residência, o que não ocorreu com relação aos outros. Ah, amor, velho, o cara é amigo de todo mundo. O único que esse bicho não é amigo é o que parece que tem menos acusação, que esse Rafael aí, pá, que não tem nem esses cargos tão altos assim e tal, feito os outros, tá ligado? E o desse Rafael aí eu não consigo pegar o depoimento dele de jeito nenhum, amor, velho. O bagulho não carrega, não abre, pelo amor de Deus. Enfim, bora voltar aqui. Mas eu gostaria de esclarecer que, em relação ao próprio Coronel Fábio Augusto, eu não tenho nenhum impedimento, senão, após esse esclarecimento, de prestar qualquer esclarecimento sobre o dever legal dizer a verdade. Perfeitamente. O senhor foi arrolado, então, pela defesa, como eu disse, do réu Clepter Rosa. E, de pronto, eu passo a palavra ao doutor Almiro Cardoso Júnior. É o senhor, né, doutor Almiro, que está hoje aqui? Não, excelência. O doutor Nilton, novamente. Não. Tá os dois aqui, mas quem vai prosseguir nas perguntas sou eu. Doutor Ayrton. Doutor Ayrton. Pois não. Excelência, no caso vai ser como informante, né? Depois das declarações. Não, eu compromissei, ele deixou claro e vai depor como testemunha. Perfeito, só para... Oxi, pode isso, meu irmão. O cara é amigo de todo mundo. Um dos réus aí é padrinho de casamento dele. Será que é muito amigo?
Oxi, aí vai deixar um cara desse como testemunha. Não, tem que ser ideia de informante. Isso ao meu ver, né? Mas se o desembargador tá dizendo, então é testemunha. Pois não, doutor. Ailton, o Coronel Siqueira também foi arrolado pela defesa do Rafael Martins. Também foi arrolado pela defesa do réu Rafael Pereira Martins, Coronel Leonardo Siqueira dos Santos. Sim, senhora, perfeitamente. Então, na sequência, seguindo a mesma ordem, eu passo a palavra depois para a senhora, correto? Muito obrigado. Então, já dando bom dia ao doutor Newton Rubens de Oliveira, a fisionomia. Muito bom dia ao doutor Newton Rubens, e passo a palavra ao senhor na qualidade de advogado do réu Clepter Rosa Gonçalves. Obrigado, desembargador. Desejo para o senhor um bom dia. Excelentes trabalhos para todos nós na data de hoje. Coronel Leonardo Siqueira, tudo bem com o senhor? Muito bem, obrigado, doutor, bom dia. Bom dia para o senhor também. Coronel Siqueira, hoje o senhor exerce qual cargo dentro da estrutura da Polícia Militar do DF? Desde o mês de Corregedor-Geral da PMDF. Maravilha. Coronel. Como assim, maravilha? Eu não entendi nada, amor, velho. Corregedor, se o senhor preferir. Ao longo do curso do processo, que mais especificamente em maio de 2023 em diante, a PGR, o ministro Alexandre, solicitou, né, tanto ao comandante-geral quanto também à própria corregedoria uma série de documentos, talvez o senhor se recorde. O senhor se recorda dessas situações? Doutor, houve uma intercomunicação muito profícua com o tribunal, que era direcionada a algumas demandas diretamente ao corregedor-geral e outras eram direcionadas ao gabinete do comandante-geral. Perfeito. Pergunto para o senhor, em algum momento, né, de maneira direta ou indireta, o coronel Clepter solicitou, sugeriu, indicou para o senhor que não fosse enviado algum documento a essas autoridades, ou que houvesse um retardamento também dessas respostas ao Supremo, à Procuradoria-Geral da República, e dentre outras inúmeras autoridades que também solicitaram informações à nossa corporação? De forma alguma. O coronel Clepter, desde a assunção da sua gestão como comando-geral, ele se colocou à plena disposição para qualquer necessidade que houvesse para esclarecimentos e, igualmente, pudesse intervir para que conferisse maior diligência no caso de qualquer tipo de dificuldades em obter os dados necessários para as investigações. E, de fato, o coronel Clepter foi sempre bem diligente e se mostrou dessa forma durante todo o período que esteve na gestão do comando-geral. O que concerne a minha pessoa é o que eu pude observar. O senhor percebeu, ou pelo menos observou, na conduta do coronel Clepter, especialmente como comandante-geral, alguma leniência ou alguma omissão em relação a esses atos que ocorreram no dia 8 e as suas respectivas investigações? Doutor, em relação aos atos do dia 8, eu não os presenciei. Fique bem claro, eu era então corregedor adjunto, e na data dos fatos... Desculpa, coronel, só para a gente ser objetivo, até dentro do escopo do que o desembargador Ailton acabou de solicitar. A pergunta é, enquanto comandante-geral, ou seja, ele só foi comandante-geral após os atos do dia 8 de janeiro, e ao longo desse período, se o senhor observou nele essa conduta? A conduta só fala de leniência. De leniência, de omissão? Como esclarecido, em nenhum momento, durante a gestão do coronel Clepter, percebi qualquer tipo de leniência em relação a prestar quaisquer informações em relação às investigações que estavam em andamento da corregedoria. O senhor recebeu do coronel Clepter a solicitação para que instaurasse inquéritos e processos administrativos para apurar os fatos relacionados ao dia 8 de janeiro?
Eu compareci a uma reunião na presença, ainda como corregedor adjunto, logo após os fatos, acho que no dia 9, se eu não estou enganado, o dia 10 de janeiro, na Secretaria de Segurança Pública, com o corregedor então, geral, Coronel Valtênio, se encontrava no local, Coronel Klepper, na presença do interventor, então, junto à Secretaria de Segurança Pública, doutor Capelli. E o doutor Capelli, na presença do comandante-geral, solicitou que fossem abertas as investigações necessárias para o esclarecimento dos fatos. Eu e o Coronel Valtênio deixamos bem claro que nós iríamos fazer a abertura dos respectivos inquéritos de maneira a poder esclarecer os fatos ocorridos naquela data. Perfeito. Nessa reunião, o Coronel Klepper impôs algum limite nessas investigações ou apresentou alguma discordância em relação a essa determinação? Não apresentou nessa reunião nenhuma discordância, nenhuma limitação nessas investigações. E após essa reunião e no curso das investigações, sempre se mostrou muito colaborativo naquilo que foi necessário. Foi necessário, por exemplo, constituir uma força-tarefa, foram solicitados, policiais militares estavam lotados nos setores, ele foi muito diligente em autorizar a constituição dessa força-tarefa, portanto, durante a sua gestão, ele não apresentou, ao meu sentir, qualquer tipo de conduta leniente ou omissiva em relação a obstar a instrução criminal das investigações. Perfeito, Coronel, muito obrigado. Pergunto para o senhor ainda, formalmente, quem que assinou as portarias de instauração desses inquéritos e processos? A minha lembrança é que o inquérito que apurou as condutas dos oficiais de alto comando, os coronéis, foi assinado pelo Coronel Klepper. Essa portaria foi assinada pelo Coronel Klepper. Eu não guardo lembranças exatas, houve na realidade constituição no primeiro momento de 4, depois 7, chegamos a 7 inquéritos no total, esse inclusive. Alguns desses, o Coronel Valtênio ou eu mesmo fiz a instauração desses inquéritos. E eu não posso garantir se só foi esse inquérito em relação aos coronéis que foi instaurado pelo Coronel Klepper. Eu não tenho clara lembrança se, por exemplo, também ele pode ter assinado todas as portarias. Eu confesso que essa lembrança clara não tem. Mas do inquérito que apurou a conduta da cúpula, dos coronéis da PMDF, o Coronel Klepper foi o que instaurou o inquérito. Perfeito. Eu ia pedir para o senhor balizar justamente isso. Então, com relação aos oficiais, você tem essa lembrança certa de que foi o Coronel Klepper e as demais, o senhor, salvo engano, teria sido o corregedor à época, o senhor era do subcorregedor, né? E alguns dos outros inquéritos fui eu mesmo que instaurei, em relação principalmente a praças, a outros oficiais de menor patente, salvo engano. Maravilha. Obrigado, Coronel, também pela informação. Coronel, durante essas investigações, a Corregedoria tomou ciência do envolvimento do Coronel Klepper com ideologias de caráter antidemocrático, ou que ele apoiava movimentos lá no quartel-general, no setor militar urbano? O senhor se recorda alguma coisa nesse sentido? Se ele era contrário ao resultado das eleições, se houve investigação sobre isso, se as investigações chegaram a essa conclusão, ou que ele divulgava por qualquer meio virtual, rede social, pessoalmente, conteúdos antidemocráticos ou contrários aos resultados das eleições? Não. Ele sempre adotou na carreira uma postura muito discreta. Perfeito. Coronel, eu vou perguntar agora para o senhor sobre um outro tema, considerando a experiência do senhor dentro da nossa instituição. O senhor pode esclarecer qual o setor, departamento que compõe a estrutura da Polícia Militar do DF, que é responsável por definir o efetivo, o tipo, modalidade de policiamento, circunstância, por exemplo, o choque, a radiopatrulhamento, policiamento ostensivo, a ser empregado em eventos também shows e assim por diante? A responsabilidade pelo planejamento operacional da PMDF incumbe ao Departamento de Operações. Coronel, agradeço as informações do senhor, desejo para o senhor um bom dia e uma ótima continuidade aqui das audiências, que o senhor ainda vai provavelmente responder mais algumas perguntas. Desembargador, mais uma vez, muito obrigado. Agradeço eu a sua atenção, doutor. Passo a palavra na sequência
a defesa do réu Rafael Pereira Martins, na pessoa da doutora Raquel Costa Ribeiro, uma vez que se trata de testemunha também arrolada pela referida defesa, e já dou o bom dia, doutora Raquel Costa Ribeiro, satisfação em revê-la. Sua palavra. A satisfação toda minha. E ao senhor Rafael, evidente, ao coronel Kletter também não tinha cumprimentado antes, ao coronel Fábio Augusto, enfim, bom dia a todos. Pois não, doutor. Bom dia, desembargador Ayrton Vieira. Aqui também é um prazer retornar aos trabalhos. Bom dia, excelentíssimo coronel Siqueira, pessoa de Raquel, bom dia. Respeito inabalável dentro da PM. E, coronel, eu gostaria de perguntar ao senhor se o senhor tem, assim, dentro do contato que o senhor teve com o tenente Martins, se o senhor poderia me falar se ele é um oficial questionador ou se é um oficial discreto, cumpridor das ordens, se o senhor poderia me dar essa descrição sobre ele. Perfeito. Bem esclarecendo, doutora, para estar bem claramente esclarecer isso, eu não tenho um contato pessoal, não tive durante a carreira com o tenente, senão na academia de formação. Todavia, eu ouvi dizer de pessoas próximas a ele, de colegas de turma, enfim, e é isso que eu posso afirmar, de que ele é uma pessoa extremamente discreta e reservada. Também, acrescentando, eu não tive nenhum tipo, durante a minha permanência na corregedoria, seja como corregedor adjunto, um ano antes dos eventos, tanto quanto como corregedor geral, conhecimento de qualquer fato desabonador em relação à conduta ética disciplinar do tenente Rafael. Certo. O segundo tenente na PM, ele é considerado um oficial superior ou um subalterno? Ele é a patente mais baixa dos oficiais subalternos. São oficiais subalternos. O segundo tenente e o primeiro tenente. O capitão já é oficial intermediário. Portanto, ele está no nível mais executivo do oficialato dentro da PMDF. Certo. Durante esse processo que veio desde o dia 1º de 8 de janeiro, o senhor tomou conhecimento se o tenente, o segundo subtenente Rafael, ele chegou a agremiar, contestar, manifestar contra o resultado das eleições? Não, doutor, eu somente tive conhecimento, mesmo assim, eu não me recordo se foi pela imprensa, de algumas conversas que foram retiradas de um grupo de oficiais, eu acho que elas foram publicadas na imprensa e depois foi objeto de investigação junto à Polícia Federal, de que ele fazia parte de um grupo de oficiais da PMDF. Agora, sinceramente, eu não me recordo qual foi o conteúdo da manifestação que ele teve ali, ou se ele era meramente administrador, membro do grupo. É a única coisa que eu soube relativo a isso, mas o conteúdo do que ele se manifestava eu não me recordo. Sim. Quando um oficial, por exemplo, como diz o senhor, dos mais baixos dos oficiais, ele é colocado num grupo por um oficial superior, que no caso era o grupo dos oficiais. O fato dele estar lá, mas de não ter nenhuma conversa dele, apenas dele estar lá, nesse grupo, e não era um grupo ilegal, era dos oficiais da PM, mas utilizado em questão de serviço interno mesmo, esse tipo de coisa. O fato dele, só dele estar lá, significa que se alguém tiver manifestado politicamente naquele local, que ele concorda com aquele posicionamento, ou apenas que ele está num grupo que foi colocado por um superior? Doutora, a data máxima vênia, essas impressões da parte do tenente Rafael em relação ao grupo, eu não poderia realmente me manifestar. Todavia, é fato de que se ele foi colocado por um superior num grupo, ele foi dessa forma colocado, esse superior, e é isso que eu posso pensar, ele tem todo uma questão hierárquica e disciplinar em relação
ao respeito da conduta do oficial subalterno. É isso que eu posso pensar. Ok. Muito obrigado. Sem mais perguntas e que o senhor tenha um bom dia. Doutor, igualmente. Alguma outra defesa? Alguma Sim, questão? excelente. Pois não, pelo réu Paulo José Ferreira, o doutor Nilson José. Obrigado, excelência. Bom dia, Coronel Leonardo. Bom dia. Meu nome é Nilson Franco, sou advogado do Coronel Paulo José. Vou fazer alguns questionamentos ao senhor, tá bom? Pois não. O senhor conhece o Coronel Paulo José e se conhece há quantos anos? Doutor, ele foi meu contemporâneo igualmente na Academia de Polícia Militar de Brasília. Meu contato com ele era muito pequeno. Nós nunca tivemos qualquer tipo de proximidade profissional, inclusive. Não chegamos a trabalhar juntos, e não no mesmo setor, na Secretaria de Segurança Pública, no final de 2021, se eu não estou enganado, início de 2022. Ok. O senhor teve conhecimento em algum momento, ou talvez até mesmo na investigação que houve nos inquéritos policiais militares do dia 8, se teve algum dado que ao longo da carreira o Coronel Paulo José ele tenha se manifestado politicamente ou apoiado algum candidato político, seja da instituição, seja fora da instituição, ou algum posicionamento ideológico desse cunho? Com ressalva de qualquer dado nesse sentido que tenha sido colacionado aos autos que não seja do meu conhecimento, eu, particularmente, jamais tive qualquer conhecimento de envolvimento ideológico ou político por parte do Coronel Paulo José. A Corregedoria da PMDF, quando instaurou os inquéritos policiais militares, todos os coronéis envolvidos nessa ação penal foram investigados ou algum não? Doutor, a título de esclarecimento, já como colocado anteriormente, a instauração do inquérito policial militar que apurou a conduta da cúpula da PMDF, dos coronéis, foi feita diretamente pelo Coronel Klepter, que era o comandante-geral, que alguns oficiais superavam em antiguidade até os oficiais da Corregedoria. O encarregado do inquérito foi o Coronel Sarmento, que até aquela data era o coronel mais antigo da PMDF. Ele já está na reserva. Eu não tenho precisão em relação aos dados dessa investigação e como ele a conduziu. Eu meramente tive conhecimento ao final do seu passo homologatório, que foi entregue ao então comandante-geral Coronel Adão, que o homologou. Somente isso. O senhor teve ciência de um relatório de inteligência 06 que foi produzido pela Subsecretaria de Inteligência do DF no dia que antecedeu os atos? No dia 6, mais precisamente? O número eu não sei precisar, mas eu tive conhecimento de um relatório de inteligência que foi produzido pela Subsecretaria de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública, e esse documento teria tramitado no dia útil anterior à data do fato, internamente na Secretaria de Segurança Pública. Esses dados, eles foram colhidos pelo encarregado do inquérito e foram colacionados ao inquérito respectivo. Mas o senhor teve a informação se esse relatório foi ou não difundido à PMDF? Naqueles dias? Doutor, eu tenho quase certeza, eu posso que ele não foi difundido na PMDF. Se não me engano, ele tramitou na Secretaria de Segurança Pública e esse relatório de inteligência não teria seguido a PMDF. Todavia, faço a ressalva, e eu tive um conhecimento limitado sobre a tramitação desse documento. Eu tomei conhecimento por uma equipe de coordenação e eu não tive acesso integral aos desdobramentos e se houve outros achados que indicassem algo diverso do que, no sentido de que tivesse tramitado na PMDF. Até onde é do meu conhecimento, esse relatório foi produzido pela Subsecretaria de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública. Isso. Ele ficou restrito à Secretaria de Segurança Pública. Ok, doutor. O senhor referiu num questionamento elaborado anteriormente pelo colega que me antecedeu que o planejamento de eventos é sempre do DOP. Eu gostaria de questionar novamente Vossa Senhoria se
todo e qualquer tipo de evento ou manifestação, essa atribuição de planejamento é sempre do DOP? Ou existe alguma outra relação? Esclarecendo, o planejamento operacional de emprego de efetivo, meios, portanto, carros, viaturas, o necessário para o emprego operacional é feito pelo Departamento de Operações da PMDF. Todavia, quando há operações de grande envergadura, há uma coordenação na Secretaria de Segurança Pública de diversas, que são chamadas IOAs, instituições, agências, organizações ou instituições que têm algum tipo de impacto na operação. E, eventualmente, essa reunião de planejamento pode ser levada à Secretaria de Segurança Pública, ou o planejamento ele é dividido entre essas instituições e o Departamento Operacional ele recebe uma indicação da real necessidade de acordo com o volume e o impacto do evento a ser feito. O setor responsável da Secretaria de Segurança Pública para tal é a Subsecretaria de Operações Integradas. Ok. Doutor, o decreto 10.443, com certeza o senhor conhece, a Organização Básica da Polícia Militar, no artigo 41, ele vai dizer que a subchefia de operações compete planejar as grandes operações. O senhor sabe precisar em que momento que há a configuração dessas grandes operações que faz com que essa atribuição seja do DOP? E também se o senhor entende que quando não há uma classificação de grande operação, essa competência continua sendo do DOP ou pode ser do comando, por exemplo, do batalhão? Muito bem. Doutor, para esclarecer de uma maneira mais simples, toda a competência operacional é do Departamento de Operações. Ocorre que existem eventos de grande envergadura que envolvem outras agências e instituições, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, etc. Quando isso acontece, existe uma reunião de coordenação na Secretaria de Segurança Pública convocada. E a Polícia Militar apresenta o seu planejamento. Ali também deve ser apresentado dados de inteligência, outros elementos que dimensionem ou coloquem em perspectiva o cenário prospectivo daquele evento. A partir dali, cada agência colhe essas informações e faz o seu planejamento. Então, existe, na realidade, uma reunião de coordenação na Secretaria de Segurança Pública e existe o planejamento operacional na PMDF. Para o quantitativo de policiais militares serão deslocados ao local, de viaturas serão empregadas. O posicionamento do terreno, essa responsabilidade é do Departamento Operacional. Tá. Eu vou pedir licença ao senhor só para eu fazer uma leitura de um ofício, se o senhor puder nos identificar daí, por exemplo, a quem competia o planejamento nesse ofício, ao menos. É um ofício número 11/2023, ele está colacionado nos autos do processo, ele está datado do dia 5 de janeiro de 2023. Esse ofício ele foi expedido pelo 1º Comando de Policiamento Regional e ao DOP, assunto pedido de apoio. Eu vou ler 2 parágrafos para o senhor. O primeiro parágrafo fala o seguinte: ao tempo em que lhe saúdo cordialmente, solicito o apoio policial do CPTRAN, BP Choque em condições de acionamento e Rotan para atuarem na área central de Brasília em razão de prováveis manifestações e possíveis bloqueios de via. Ademais, deixar o BP Choque em condições de ser acionado dia 6, 7 e 8 de janeiro. E no final fala, no dia 7 e 8 de janeiro, temos 9 viaturas em SVG de 8 às 16 horas em patrulhamento tático no 1º CPR em condições de acionamento e mais viaturas do ordinário do 6º Batalhão e demais unidades. Vale ressaltar a importância de ter o SVG do DOP em policiamento em condições de acionamento. E finaliza, contudo, caso tenha novas informações até o dia 6 de janeiro, o planejamento poderá ser mudado. Atenciosamente, comandante do 1º CPR. Esse ofício, como que ele se enquadraria nessa questão que o senhor nos explicou sobre planejamento? Intercomunicação de escalonamento hierárquico. O DOP faz o planejamento geral, as unidades subordinadas fazem seu planejamento específico.
Por exemplo, o DOP não vai dizer qual trio de policiais ou qual viatura de policiais vai ficar posicionado na N1 ou na N2. Ele vai dizer que deve ter um efetivo de uma companhia operacional ou um batalhão operacional disposto em determinada área do terreno. Então, essa intercomunicação operacional ela é necessária do escalonamento hierárquico. O primeiro, o CPR, é uma unidade operacional subordinada ao departamento operacional para que haja uma intercomunicação e, de forma uníssona e conjunta, haja uma adequação do planejamento, que ele deve ser flexível a tal ponto de que possa adequar-se à real necessidade que se apresenta pode mudar no terreno. Tá. Só para entendermos aqui, coronel, mas aqui nesse sentido aqui seria o comandante do primeiro comando quem estaria solicitando, por exemplo, o número de viaturas, etc. Então, nesse sentido, pode-se configurar que o planejamento foi realizado por ele nesse sentido? Só pode me repetir essa parte da viatura no texto, por favor? Posso, claro. Ao tempo em que lhe saúdo cordialmente, solicito o apoio policial do CPTRAN, BP Choque em condições de acionamento e ROTAN para atuarem na área central de Brasília, em razão de prováveis manifestações e possíveis bloqueios de via, ademais deixar o BP Choque em condições de ser acionado dia 6, 7 e 8 de janeiro. Aí ele refere que no dia 7 e 8 de janeiro temos 9 viaturas de GTOPS. Vale ressaltar a importância de ter o SVG do DOP em policiamento e, ao final, contudo, caso tenha novas informações até o dia 6 de janeiro, o planejamento poderá ser mudado. Eu repito mais uma vez, me parece uma mera comunicação de comunicação hierárquica no sentido de adequar os planejamentos, tanto do departamento operacional quanto o planejamento de nível tático e operacional que é feita pela unidade de execução. É o que me parece desse ofício. O senhor tem conhecimento do plano de operação manifestações no DF? Eu tomei conhecimento desse plano na época. É um plano extenso e eu confesso que eu não me recordo de seu inteiro teor. Eu vou ler só um trecho aqui para ver se o senhor pode relembrar e confirmar algumas das situações. No item C, número 2, ele vai dizer o seguinte: em todas as hipóteses apresentadas, via de regra, caberá ao comando da área o planejamento do emprego e distribuição do efetivo no terreno, devendo-se observar quanto à necessidade de reforço do policiamento ostensivo nos prédios públicos existentes na área, bem como em outros pontos consideráveis sensíveis. Item 3, em todas as hipóteses apresentadas, e aí esse documento traz 25 hipóteses apresentadas, a 25ª número 5, ela vai dizer manifestação em alta probabilidade de ameaças de alto impacto com a participação estimada de mais de 30 mil pessoas. O item 3 vai dizer, em todas as hipóteses apresentadas, se faz necessário o acompanhamento das agências de inteligência respectivas em nível de comando regional e centro de inteligência para oportuna e tempestiva produção de conhecimento que possa subsidiar a tomada de decisão por parte das respectivas autoridades envolvidas na gestão do evento. E retornando ao item 2, em todas as hipóteses apresentadas, via de regra, caberá ao comando da área o planejamento do emprego e distribuição do efetivo no terreno. Essas disposições contidas no plano de operações, ela traz uma ela altera, porventura, a atribuição de quem fará o planejamento a depender das condições, por exemplo, aqui no caso, o número de estimativa de público e a probabilidade de risco? Doutor, essas hipóteses, isso aí são chamadas hipóteses de cenários prospectivos. Então, é desenvolvido ali um cenário em que se colocam várias hipóteses, por isso que tem vários itens, né? O senhor referiu que a unidade diária deverá comunicar, não é isso? E ficará encarregado do emprego de efetivo. Em regra, esse emprego de efetivo é o emprego de efetivo da sua unidade. E ele deve comunicar, no caso de necessidade, tendo conhecimento de alguma intercorrência ou algum dado novo, ao escalão superior, que acaba sendo, em última análise, o departamento operacional, para que haja adequação de
todos os planejamentos operacionais específicos, em especial de apoio. Nesse sentido, eu reafirmo já anteriormente dito, é por isso que existe essa intercomunicação de escalonamento hierárquico para fins operacionais. E somente para esclarecer mais ainda, uma unidade, por exemplo, como uma companhia desse batalhão, ela tem uma competência estritamente operacional. Ela vai receber uma ordem e vai permanecer lá. De nível tático, o batalhão faz o planejamento de como vai empregar naquela área de terreno que foi designado pelo planejamento superior estratégico. E o planejamento estratégico, que em regra é do DOP, vai dizer como vai se desdobrar a operação como um todo. Para isso ser efetivo, deve haver uma intercomunicação desses escalonamentos hierárquicos operacionais para que, à medida que os fatos aconteçam ou os cenários hajam mudança, os planejamentos sejam adequados. Esse planejamento, essa parte de atribuição do DOP, ela advém do protocolo de ações integradas, correto? Não, doutor. O que acontece? O protocolo de ações integradas é um protocolo destinado à coordenação das instituições, agências e organizações que têm impacto direto na operação. Entra aí, por exemplo, até mesmo a Companhia de Abastecimento de Brasília e a Neoenergia, que é encarregada da energia elétrica. Essa reunião do protocolo de operações integradas, ela é uma reunião eminentemente de coordenação. Coordenar dentro do planejamento estratégico é um determinado tipo de ação, atribuição de quem comanda, né? A direção está vinculado ao planejamento. Então, o que acontece? A PMDF tem um setor diretor da parte operacional. É o DOP, é o Departamento Operacional. Esse diretor é o encarregado do planejamento. Como ele vai coordenar isso junto a outras instituições que têm impacto na operação, isso se dá por meio desse contato. E no caso do DF, a Secretaria de Segurança Pública fez uma regulamentação e emite esse POI, Protocolo de Ações Integradas, e tem o Protocolo de Ações... Me fugiu agora um momento. São 2 protocolos, que são eminentemente protocolos de coordenação. E cada uma das unidades desses entes estabelece, olha, o evento é feito, olha, vai acontecer isso, o que temos de informação é isso. Cada setor fala, olha, então eu vou planejar e meu planejamento é tal, vai ser dessa forma. Eles registram isso em ata para que cada um fique com as suas atribuições devidamente estabelecidas, e aí cada unidade, de acordo com essa coordenação, faz a execução do planejamento. E é feito pela organização instituição, no caso da PMDF, pelo Departamento Operacional. Muito obrigado, coronel. Obrigado pelos seus esclarecimentos. Tenha um bom dia. Obrigado. Doutor, muito agradecido pela diligência. Obrigado. Alguma defesa com alguma pergunta ao coronel Leonardo Siqueira? Uma só pergunta, excelência, por favor. Pois não, doutor Bruno Jordão. Jordano. Bom dia, coronel Leonardo. Bom dia, doutor. Bom dia, prazer falar. Prazer, igualmente. Coronel, eu queria saber se dentro da Polícia Militar o chefe e o subchefe de um departamento podem se licenciar ao mesmo tempo. Doutor, confesso que eu não vou lhe dar certeza absoluta, porque me falha a memória agora, mas eu tenho plena convicção que a prática operacional e a prática institucional é a seguinte: o comandante se ausentou, fica o subcomandante. O subcomandante se ausentou, tem que estar o comandante. Então, o subcomandante e o comandante se ausentar de uma unidade, ela fica acéfala. Perfeito. Né? Então, isso do ponto de vista doutrinário, aí eu vou colocar, porque eu tenho essa cautela, porque eu não me recordo se existemos uma portaria, alguma coisa nesse sentido. Tá. Do ponto de vista doutrinário, isso não pode acontecer. Tranquilo. E eu pergunto, quando o senhor justificou muito bem, a unidade ficaria acéfala se saíssem os dois. Quando o chefe sai de licença ou afastamento, o subchefe assume as atribuições do setor? Quando o chefe do setor sai de qualquer afastamento, o subchefe, que é o seu sucessor natural, deve assumir. Isso acontece de maneira regular. Perfeitamente. Sem mais perguntas, excelência, obrigado. Obrigado, coronel.
Obrigado, doutor. Agradeço eu. Pergunto pela Procuradoria-Geral da República se a doutora Catarina Salles tem alguma pergunta ao Coronel Leonardo. Defesa do Major Flávio, me perdoe a interrupção. Pois não. Bom dia, doutor André Fernandes. Pois não, bom dia ao Major Flávio. Fique à vontade. Bom dia a todos. Bom dia, Coronel Siqueira. Breve esclarecimento, Coronel. Bom dia, doutor André. Prazer falar-lhe novamente. Prazer é todo nosso, Coronel. É só um breve esclarecimento. O senhor conhece o Major Flávio? Conheço, ele foi meu aluno, ele foi meu colega durante o período que eu fui comandante da Escola de Formação de Oficiais e era um dos instrutores que lá ministravam aulas. Tá certo. O senhor consegue esclarecer para a gente, Coronel Siqueira, só o perfil profissional do Major Flávio? Eu vou utilizar a nossa regulamentação interna. Quando nós vamos avaliar um oficial a ser promovido, nós avaliamos os seguintes critérios. Ele tem uma conduta profissional excepcional, uma conduta muito boa, conceito muito bom, o conceito bom, conceito regular e conceito insuficiente. Até onde me consta, o Major Flávio, ele apresenta o conceito, até então, dos fatos, apresentava um conceito excepcional de desempenho profissional. Tá certo, Coronel Siqueira. Obrigado, agradeço os esclarecimentos do senhor. Muito bom dia. Bom dia, Excelência. Obrigado pela franquear a palavra. Agora sim, doutora Catarina Salles, pela Procuradoria-Geral da República. Bom dia, Coronel. Bom dia, doutora. Vai, procuradora, faz teu nome, estou confiando em ti. O senhor mencionou que há uma mudança de protocolo quando é considerado um grande evento, que existiria uma reunião prévia com outros órgãos para fins de coordenação. Me corrija se eu estiver errada. Pois não, doutora, eu tenho uma correção a fazer. Tenho uma correção a fazer. A senhora gostaria de concluir? Não, pode fazer. Muito bem. Doutora, na realidade não há uma mudança de protocolo. São fases do mesmo protocolo. O que acontece é que, quando vai acontecer um evento de grande envergadura em Brasília, supomos que venha acontecer um show de um grande celebridade internacional, isso chama a atenção dos dados de inteligência, a Secretaria de Segurança Pública toma conhecimento e ela pode acionar esse chamado protocolo de ações integradas, que é essa coordenação propriamente dita. Então, esses protocolos eles já estão estabelecidos. Ela pode haver o desencadeamento dessa reunião de coordenação a rigor a partir de uma necessidade operacional que é identificada. Caso não haja regularmente, cada instituição, organização e agência, ela vai fazer o seu desdobramento operacional por meio do seu planejamento. Certo. E a quem cabe definir se há um grande evento a ponto de precisar dessa coordenação entre os órgãos? Até onde é meu conhecimento, eu confesso que a leitura detida e a memória clara da regulamentação por meio de decretos ou regimentos da Secretaria de Segurança Pública ou do próprio GDF, até onde é meu conhecimento, esse acionamento é feito pela própria Secretaria de Segurança Pública e isso eu não posso garantir, mas ela é baseada em dados de inteligência e dados derivados de eventual, por exemplo, comunicação das próprias instituições que vão organizar o evento. Por exemplo, como citei, uma grande celebridade, a organização do evento comunica à Secretaria de Segurança Pública, existe uma regulamentação que obriga isso, porque o evento tem que ser autorizado, e a partir daí é feita essa análise e é feita o acionamento ou não do protocolo de ações integradas. Onde é o meu conhecimento, esse é o protocolo. Certo. Tem mais perguntas? Obrigada. Coronel Leonardo, foi de minha parte uma satisfação conhecê-lo. Eu não tenho perguntas a fazer. Desejo boa sorte, nada obstante não precise, dada a sua competência, mas boa sorte na árdua função de corregedor, né? Toda missão de corregedor é sempre tormentosa. Desejo muito boa sorte ao senhor, tudo de bom para o senhor e para a sua família, uma ótima tarde, um ótimo final de semana que se apresenta e até uma próxima oportunidade. Um grande abraço ao senhor. Fica dispensado e eu agradecido.
Meus cumprimentos, cumprimento igualmente a Vossa Excelência, um grande prazer. Parabenizo pelo excelente e cortês e leal trabalho que desenvolveu nesse período. Nós tivemos algumas interações por ocasião de todo esse processo, de maneira estritamente republicana. Vossa Excelência mostrou, e nós procuramos atender dessa forma, tudo aquilo que se espera de uma instituição republicana como a Justiça Brasileira. Então, meus cumprimentos, meu grande respeito, e obrigado pelas palavras, e eu cumprimento a todos os advogados, os meus colegas que me ouvem, e igualmente o Ministério Público, na pessoa da Procuradoria-Geral da República, pela oportunidade. Um bom dia a todos. Que assim seja. Obrigado, um abraço. Meu velho, muito previsível, tá ligado? Oxe, ele é amigo da galera, tudinho. E assim como os outros, fica querendo jogar o BO tudinho nas costas do Paulo José. A galera é uma viagem do caramba. Esse cara tava de bagulho de licença, problema psicológico, voltou, a galera já botou ele pra chefiar o bagulho em cima das datas do que ia acontecer lá dos tormentos e ficaram ainda dizendo pra ele que ia dar tudo certo. Aí quando chega agora é todo mundo, não foi ele, a culpa é dele, a responsabilidade era dele. Bagulho doido, meu velho, na real. Enfim, esse bicho aí, meu velho, só pelo fato dele ser amigo dos outros aí, pá, não dou muita credibilidade ao testemunho dele não. Embora não possa afirmar em nenhum momento que ele mentiu, né? Até porque se eu afirmar, eu vou estar imputando um crime a ele, eu não vou fazer um bagulho desse. Doideira do caramba, mas que as investigações apurem e quem tenha que ser punido, seja punido, meu velho. Mas se fosse pra apostar aí em alguém desse alto comando aí, pra ser inocente, acho que seria esse Paulo José. Embora também tenha alguma desconfiança dele, tá ligado? Não? Tem umas conversas meio dúbias. Mas é o que menos tem, tá ligado? E é o que menos, tipo, se posicionava assim. Isso pelo menos ao meu ver, né? Enfim, vou encerrando o vídeo por aqui. Por favor, se inscreve no canal, deixa like e também comentário pra fortalecer nosso engajamento. Pode comentar qualquer coisa, tá ligado? Na dúvida, aquele bom e velho sem anistia pra golpista. Que golpista bom é golpista preso e sem saidinha, tá ligado, né, meu velho? Até a próxima. Inscreva-se, curta e compartilhe. E se possível, manda um Pix. Estou precisando muito e só o Bolsonaro que não precisa recebeu. Até a próxima!